pessoal, eu sou a Letícia Martelli, estou aqui com a doutora Karen Antunes e hoje nós vamos tratar das crianças. Então, para que esperar se a gente pode cuidar? Doutora Karen, como que os pais podem fazer esse acompanhamento com as crianças? Letícia, para mim é um privilégio poder trabalhar com a odontopediatria, em que a gente começa precocemente observar a criança e a partir dessa avaliação e desse olhar, nós vamos estar atentos ao desenvolvimento total e integral dessa criança. Ou seja, eu tenho que observar a criança, qual é a funcionalidade de toda a boquinha dessa criança, mas integrado com a criança como um todo. Então a criança tem um espaço preparado aqui na clínica, em que nós recebemos a criança, damos essa acolhida através do lúdico, e aí a gente vai começar a trabalhar quem é a parte mais importante de tudo. A mãe tem que estar preparada para poder saber fazer as melhores escolhas para o seu filho. E essas escolhas vão impactar decisivamente no desenvolvimento da criança. E como que então a mãe ela já pode observar e falar, essa é a hora de ir para o dentista? Isso. Dentro dessa filosofia, que é a odontologia do século XXI, a gente vai conseguir impactar na família observando funcionalidades, né? Funcionalidades, como que a criança está respirando, qual que é a frequência que ela fica ou não com alguma coisa ligada com os quadros alérgicos e respiratórios. Então hoje a gente não está mais só preocupado em observar a posição dos dentes, mas sim observar a capacidade que essa criança tem de ter um desenvolvimento o melhor possível e trabalhando os estímulos certos na hora certa. Deixa eu te explicar uma coisa. Por exemplo, aquela família que teve a escolha, fez um aleitamento materno, ela vai ter e receber um estímulo mais adequado para fazer uma respiração sincronizada com a deglutição, que é o ato de engolir, favorecendo o crescimento daquela criança. Mas se ao mesmo tempo a gente tiver uma outra família que precisou lançar mão dos bicos, mamadeiras e dedos e chupetas, nós vamos precisar de uma abordagem diferenciada para poder dar o apoio para a família e observar a capacidade daquela criança. Porque muitas vezes é o músculo da criança que vai ter um impacto de maneira a interferir no desenvolvimento dela como um todo. Quando a gente pensa em problemas, né? Cárie, ou algum outro problema ortodôntico, às vezes a gente pensa só naquele probleminha ali, mas tem uma causa lá para trás. Às vezes uma falha na respiração, por exemplo, isso tudo influencia e traz consequências. Isso, a gente fala assim, que o nariz e a boca, eles precisam funcionar bem para que os nossos dois cérebros funcionem bem, né? Nós precisamos respirar através do nariz para que aumente a nossa oxigenação cerebral. Então a gente vai ter que observar que aquela criança que às vezes está com uma mordida aberta, tendo a amidalite de repetição, de repente pode ser um quadro aqui apresente, que seria aquela gargantinha que inflama constantemente, e aí a mãe sempre remedia, toma um antibiótico, alguma coisa, de repente ela pode observar, nossa, a minha filha fica com os lábios abertos, ela não tem força para fechar tão bem os lábios. Então, às vezes, uma alteração fisiológica é a origem do problema. E às vezes a gente remedia o problema sem ver que aquilo tem um impacto no crescimento da criança. Por isso que essa proximidade do odontopediatra com a família vai interferir decisivamente no desenvolvimento da criança. Por exemplo, o ato de mastigar, né? O ato de mastigar é alguma coisa que é aprendida ao longo da vida. Sim. E que tem um impacto tremendo no desenvolvimento facial, e existem trabalhos mais recentes que dizem até na parte cognitiva, do entendimento, da leitura, do aprendizado da criança. Por isso que quando a gente começa uma avaliação, a gente fica em observação com a criança em todo o seu comportamento durante o consultório, para que a gente possa passar as orientações para a família e ali ela começar a perceber. Que é a angústia maior para uma mãe que tem uns filhos gêmeos, por exemplo, que comem o mesmo alimento, higienizam a boca nos mesmos momentos, e um, que é respirador bucal, apresenta cárie, e o outro, que veda bem os lábios, que o ar entra filtrado, equalizado dentro do nariz,
respira de forma correta. Respiração correta, e esse filho não apresenta cárie. E aí ela traz os dois gêmeos, né, idênticos, por exemplo, no consultório e me pede uma explicação científica para saber como que aconteceu isso com um filho e o outro não. E aí a gente começa a observar a criança e a partir das características da criança, posição dos ombros, formato da face, todas as características de um respirador bucal vão nos dando pistas de que a criança não está tendo um bom vedamento labial e não está conseguindo cumprir bem a função. Boca seca, desidratada, a bactéria entra em ação com mais eficiência. E aí ela consegue atingir um problema. Né? Desde quando a mãe pode trazer o filho? Às vezes ela não tem um problema ali já específico, mas desde qual idade que ela já pode procurar? A mulher que consegue, durante a gestação, fazer um pré-natal odontológico é fundamental, que é o momento que a mulher está com o canal aberto para o conhecimento. Que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Não imaginam essa limpar ligação, a sua né? própria boca e vir receber um conhecimento que ela é o momento mais ideal, né, para que ocorra. E no primeiro ano de vida, as pesquisas mostram que ainda no primeiro ano de vida, as crianças que chegam ao dentista, elas têm menor índice de adoecer. E dentro desse enfoque holístico, cada vez mais a gente consegue intervir de maneira precoce. E hoje a gente tem solução, né, doutora Karen? Sim, nós estamos sempre em busca de novos conhecimentos para trazer uma odontologia que eu amo fazer. Eu quero o meu paciente saudável. E o que a clínica hoje, Karen Antunes, então, oferece para esses pacientes, para essas mães? Isso mesmo. Então, precocemente, a gente já consegue intervir através de uma ortodontia miofuncional, trabalhando o estímulo certo na hora certa, que são os aparelhos da linha MyoBrace, que não são aparelhos para alinhar dentes, são aparelhos para fazer o músculo ir para o lugar certo, e a partir desta abordagem a gente consegue que a língua vá para onde ela tem que ir, que é para o palato, os lábios consigam se vedar e ao mesmo tempo a criança tenha um crescimento, uma expansão da maxila adequada. Então tudo isso a gente consegue através de um aparelho que eu me apaixonei com o método porque tem uma ludicidade dentro desse processo e a gente trouxe como uma novidade, né, que são os aparelhos da linha MyoBrace. Eles trabalham, então, o músculo e não o alinhamento dental. Os dentes se alinham por consequência de uma funcionalidade fazendo da maneira correta. Às vezes não precisa daí nem usar aqueles outros aparelhos ortodônticos que a gente já está acostumado, né? Que são os fixos, não precisa. Às vezes nem tem essa necessidade de chegar a usar. Isso, ele é uma pré-ortodontia. Então, através de uma tecnologia, um aparelho de tecnologia australiana com silicone altamente nobre, a gente tem um estímulo correto para que a criança aprenda a fazer a boca funcionar da maneira correta. Não é só para criança, tem também para adultos, né, Letícia? Isso é muito interessante a gente saber, mas como o nosso enfoque de hoje do vídeo são as crianças e a receptividade deles é grande. Por quê? Esse aparelho ele deve ser usado à noite, né, ao dormir, e também durante o dia, durante 1 hora. Então, é algo que a criança pode ir para a escola, comer o alimento dele que ele quiser a qualquer hora, sem ter uma aparatologia dentro da boca dele 24 horas por dia. E sem dor. Sem dor também, porque não é a intenção que tenha dor. Como nós estamos trabalhando com um estímulo miofuncional, nós estamos trabalhando com a funcionalidade. E o nosso grande empenho aqui na clínica é manter a criança motivada durante todo o acompanhamento para, entendendo o que ela precisa fazer, consiga atingir o objetivo, que é não só alinhar dentes, mas ter saúde plena e a melhorar a imunidade da criança consequentemente. E consequentemente, além da criança, também vai se transformar em um adulto também mais tranquilo, com mais saúde. Com certeza. Uma odontologia consolidada há mais de 20 anos. A ortodontia miofuncional proporciona aos clientes da Karen Antunes uma vida mais integrada e por isso que eu me encanto tanto de buscar novos conhecimentos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Karen, e até o próximo vídeo, pessoal.